mas eu não sei o que o pastor faz com o dinheiro do dízimo. Você nem tem que saber, irmão. Isso é problema dele e de Jesus, não é problema seu. Você é dizimista? Ah, eu não sou. Então vai se ferrar, irmão. Se você é dizimista, pede o livro, olha, você pode ver. Agora, você não é? Como é que você quer saber o que o pastor faz com o dinheiro da igreja? Tá faltando papel higiênico no banheiro pra você limpar a tua bunda? Não. Não tem ar-condicionado na igreja? Tem. Quanto que você dá de dízimo? Nada. Então cria vergonha na tua cara, irmão. Cria vergonha na tua cara, vaso. Você não tem coragem de falar isso, você não pode ser pastor. É forte, hein? Se você não tem coragem pra falar isso, você não pode ser pastor. Entendeu? Ah, mas o pastor Sandro é um ditador. Não, eu mando, irmão. Jesus deu a igreja pra mim. Quem manda sou eu nesse troço aí. E você não gostou, vai se ferrar. Você acha que eu não falo isso na minha igreja, irmão? Fala, pastor. Claro. Salomão disse que se te mostrarem frouxo no dia da tua angústia, a tua fé será pequena, né? É, irmão. Daí você vai deixar o diabo tomar a boca de um camarada, entrar dentro da tua igreja e dizer o que você tem que fazer. Ah, eu não concordo, vaza, irmão. Não concorda, vaza. Vai achar um lugar onde você concorda. Vai congregar lá na Igreja Batista. Lá na Igreja Batista os caras fazem reunião, todos os membros, e mandam o pastor embora. Que não concorda com o que o cara tá pregando. Mas aqui não é Igreja Batista. Aqui quem manda sou eu, nessa pocilga. Mas isso aí não seria um abuso de autoridade espiritual, pastor? Meu Jesus, onde é que você viu É que isso tá aí? tendo isso aí agora, né? Você não viu? Abuso de autoridade espiritual. Quem que tá abusando de você, irmão? É um abuso de autoridade espiritual, onde há um ditador, onde há um Gostou? coronel, Eu sou, e daí? um tirano, A entendeu? Bíblia diz que eu tenho que... Eu sou o quê? Jesus me chamou pra ser o quê? Um frouxo? Mas, pastor, quando se trata uma ovelha assim, há um abuso psicológico e espiritual em cima da ovelha, uai. Desse jeito aí? Mas eu tenho que pregar a Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Quando... Vou dar um exemplo pra você. Olha Judas. Vem a irmãzinha com o nardinho puro, quebra e vai passar em Jesus. Aí vem o Judas. Nossa, pra que gastar esse troço caro com Jesus? Por que a gente não vende e dá pros pobres? Essa voz é a voz de quem? Quem que falou isso, irmão? Judas. O que Jesus falou pro Judas? Falou, cara, o que você tem com isso? Você trouxe a mulher que dá pra mim aqui, você tem o que com isso aí? E João cumprimenta, né? Então Ele Jesus diz- abusou espiritualmente de Judas? Ô, irmão, pelo amor de Jesus, que igreja você vive, irmão? As pessoas têm que aprender a respeitar a autoridade do seu pastor. Por isso que ele é o pastor. Pastor, você não questiona. Pastor, você não discute. Se você fizer isso, você não é ovelha, você é bode. Mas Bode até não vai onde? pro céu. Não tem um limite, pastor, nisso aí? Quem tem limite é cartão de crédito, varão. Mas aí não entraria numa... em município, né? Mas isso aí Minha não filha que me entraria... ensinou isso. Isso aí não entraria numa obediência cega, pastor? Não. Uma submissão cega? Mas a Bíblia não diz que você... Ovelhas, obedecei os vossos pastores. Não é isso que a Bíblia diz? Ou ela diz assim, ovelhas, questionai os vossos pastores. O que está escrito na Bíblia? Mas tem que obedecer cegamente até se o pastor estiver Se fora. ele estiver dentro da palavra de Deus. Nós estamos falando de homem de Deus, nós não estamos falando de vagabundo. Daí é outra conversa. Nós estamos falando de homem de Deus. Certo? Nós estamos falando de pastores, de igrejas de Jesus e de homens de Jesus. Nós não estamos falando desses vagabundos que estão aí na rua enganando, roubando todo mundo. É muito simples. Vou dar um exemplo para você. O cara chegou na igreja com câncer. Vou dar um exemplo para você. Sim. Tá? O cara chegou na igreja, o cara tá com câncer. O médico já deu PT pro cara, o cara já era, o cara vem pra igreja, você vai lá, ora pelo miserável. Jesus cura o cara. Aí cura, oh, glória, aleluia. O cara começa a congregar na igreja. E passa 50 dias, 60 dias, o cara chega e fala, pastor, eu posso conversar com você? Pode. Oh, o pastor pregou aquela palavra ontem lá, mas eu não gostei, eu queria falar pro senhor que eu não concordo com aquilo. E você fala pra ele, fala, desculpa, irmão, vou mudar minha mensagem então pra não ofender você. Não, aí não tem como. Se a mensagem é bíblica... Então, qual é o limite? Qual é o limite? Eu pergunto pra você. O limite não é a Bíblia? O limite O está... apóstolo Paulo, olha o que ele diz assim, por acaso, Gabriel falou isso ontem, me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Entendeu? A justiça vai entrar na minha igreja e vai me condenar porque eu falo que o homossexualismo é um pecado de morte e vai levar você para o inferno. Aí o cara entra na justiça contra mim e vai dizer que eu não posso pregar isso na igreja? Então me prende logo, manda me matar, porque eu não vou parar. Então é uma questão de posicionamento, irmão.
Jesus chamou você para combater o bom combate e resistir até o sangue, a Bíblia diz. Nós não estamos falando de pastor vagabundo que está cheio, infelizmente. Que está roubando as pessoas, enganando, fazendo pirâmide, vendendo Gesara, Nezara, vendendo livro, Bíblia na igreja, vendendo isso, vendendo investimento, roubando todo mundo. Não estamos falando de pilantra. Nós estamos falando de homens de Deus sérios que estão pregando o evangelho, que estão na direção de Jesus Cristo e falando a verdade. A verdade tem que confrontar as pessoas. Se você não gosta do que eu prego, você não pode ir na minha igreja. Você tem que ir para outra. Você não tem o direito de me questionar sobre a teologia que eu estou pregando na igreja. Então, na percepção do senhor, um pastor, ele não deve... Um pastor mesmo que foi chamado, ele não pode ter depressão. Não. Biblicamente, não. Mas ele é homem, pastor. Está sujeito a essas mazelas da vida. De novo, eu vou dizer para você, está faltando oração, está faltando jejum, está faltando comunhão com Deus. Um pastor, então, que tem depressão, está faltando comunhão com Deus. Tá. Essa é, biblicamente falando, sim. Aonde há luz, não há trevas. Aonde há luz, não há trevas. Não pode existir sombra onde tem luz, irmão. A Bíblia diz que aonde o Espírito Santo de Deus está, ali há verdade. Alegria. O apóstolo Paulo fala isso. Que Jesus Cristo era ungido como o óleo da alegria. Então, se você tem Jesus, como é que você está com tristeza profunda? Cara, como é que você falou? Você usou um termo aí agora, não são coisas antagônicas. É antagônica ao evangelho? É, a tristeza e a alegria. E o crente ter depressão? Um crente... Cara, aí a gente está falando de outra coisa. Ovelha é outra conversa. Ovelha tem problema, ovelha não tem o pleno conhecimento da verdade. Ovelha não foi chamado por Jesus Cristo. Ovelha a maioria delas, não estou dizendo todas, mas a maioria delas não vive uma plenitude do amor de Jesus Cristo pelo conhecimento da palavra e a ação do Espírito Santo na vida do crente, que o pastor deve viver. Porque o pastor, cara, eu prego todo dia, sábado eu vou pro monte, eu levanto de manhã, prego de manhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, terça, quarta, quinta, sexta, prego de novo, sábado no monte, oração, domingo. Cara, onde eu tenho espaço para ficar com depressão? Se ocupou, né? Onde eu tenho espaço na minha vida para ter depressão? Ah, eu tô triste, puta, não deu certo, bati meu dedo, tá, beleza, mas daí eu já levantei e falei, Jesus, tira essa tristeza do meu coração, porque hoje eu tô meio injuriado aqui, e passou, amanhã, outro dia, vambora. Entendeu? Então, as pessoas, eu não estou dizendo que as pessoas não ficam doentes, elas ficam doentes. O que eu estou dizendo é que tem muita gente em cima do púlpito que não foi chamado para ser pastor, é isso que eu estou falando. Então, uma pessoa, um pastor que fica em depressão, ele não foi chamado para ser pastor. Mas se matou? Como que alguém se mata, irmão, cheio do Espírito Santo? Como? Explica para mim. Mas a nossa liderança não reflete a doença que há na nossa sociedade? Mas a igreja não é a sociedade, irmão. É isso que eu estou querendo explicar para você. Você está relacionando a igreja como se ela fizesse parte da sociedade. Ela não faz. Ela tem que ser o corpo de Cristo, irmão. E não a sociedade. A sociedade não pode estar dentro da igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro, santa, limpa. É o que a Bíblia diz, é isso que eu estou falando para você. Você não entendeu. Você está tentando colocar a igreja como o mundo, mas o mundo não é a igreja. A igreja não pode ter as doenças do mundo, porque a igreja é de Jesus. A igreja é lavada e remida no sangue do Cordeiro. A igreja tem que ser cheia do Espírito Santo. A igreja deve estar buscando o reino do céu e a sua justiça. Mas muitas pessoas não são a igreja de Jesus Cristo. É isso que eu estou te falando.